Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e hoje falaremos sobre um tema muito relevante e de suma importância: câncer de pele. No Brasil, os cânceres de pele correspondem a 27% de todos os tumores malignos. Portanto, a sua importância no diagnóstico precoce e na prevenção são evidentes. Também falaremos sobre um novo ramo da dermatologia que cada vez mais tem crescido, que é a dermatologia estética. Para falar sobre esses assuntos de interesse, recebemos hoje a doutora Daniela Ribeiro, dermatologista, Dr. Rafael Lenzi, dermatologista. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Eu vou começar com o Dr. Rafael, que inclusive, além de maratonista, participou também recentemente de um mutirão para o diagnóstico precoce do câncer de pele. O que é câncer de pele? Ele é frequente? Bom, Marco, primeiro, parabéns e obrigado, pelo espaço, porque sim, como tu bem disseste na introdução, é um assunto de muita importância. O câncer de pele, assim como outros, é uma doença importantíssima. Se ele é frequente, para termos ideia, nós temos no país essas campanhas de orientação, de prevenção de vários tumores, como por exemplo o importante Outubro Rosa com relação ao câncer de mama, o importante Novembro Azul com relação ao câncer de próstata, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, na onda dos meses coloridos, há cerca de uma década ou pouco mais, iniciou com o Dezembro Laranja. O câncer de mama chega a ter no país em torno de 60 mil casos ano. Câncer de próstata, 68, 70. Câncer de cólon, que seria o terceiro mais frequente, em torno de 35, 38 mil casos novos por ano. Todas essas estatísticas de cânceres mais frequentes, mais prevalentes, são feitas excetuando-se os carcinomas de pele, porque estes são disparadamente os mais frequentes. Como tu bem colocaste, são quase 30% de todos os tumores malignos novos no país. Aí mostra a sua importância no... Somando cânceres de mama, de próstata, de cólon, não chega na totalidade de carcinomas de pele, que são quase 170 mil num ano. É muito prevalente. E quais são os cânceres de pele mais comuns, Tem algum sinal, algum sintoma precoce, que possam alertar as pessoas? Existem basicamente 3 tipos de câncer de pele, O carcinoma basocelular, que é o mais frequente, corresponde a cerca de 70% dos casos. Que é o menos agressivo, Teoricamente é o signo menos agressivo, O problema, só se me permite. Por favor. O problema é que muitas pessoas acham que ele é tão inocente que às vezes fazem um procedimento simples que poderia ser curativo, mas muitas vezes não é, porque ele está em áreas que podem recidivar com muita facilidade, agredir muito localmente. Não faz o tratamento adequado. Exatamente. Assim. Como todo câncer, a primeira abordagem é aquela que a gente não pode perder a oportunidade de curá-los, Isso. Além do carcinoma basocelular, nós temos um número grande, cerca de 20% dos casos de carcinoma espinocelular, e cerca de 10% do melanoma, esse é aquele da pinta preta. Que o nome muitas vezes causa muito temor, Esse é um tumor gravíssimo, de rápida evolução, que metastatiza, que envia células para outros órgãos com muita facilidade. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento apropriado na primeira abordagem é fundamental, Porque uma das coisas que as pessoas perguntam, doutor Rafael, o câncer de pele tem cura? Como é que eu posso prevenir? Quais seriam as orientações básicas nesse sentido? Ótimo. Eu acho importantíssimo a avaliação, o acompanhamento de lesões dermatológicas. Se uma pessoa tem muitos sinais e de repente algum deles passa a se comportar de maneira diferente, machuca, sangra, ou aumentou de tamanho, mudou de cor, é fundamental que seja examinado. Ou é um patinho feio, que a gente fala. Exato, existe o sinal do patinho feio, como a Dani muito bem colocou. Se você tem vários sinais parecidos e um deles é distinto dos outros,
atente para isso. É importante que seja examinado. É uma situação assim, bem simples, mas que é importante, né? Isso exatamente. Pode significar um diagnóstico precoce e o tratamento adequado, né? A mudança de cor, a mudança de tamanho, ou no caso dos carcinomas, uma pequena feridinha que não cicatriza, uma casquinha que está sempre no mesmo lugar e passou de um mês e ela não cicatrizou espontaneamente, atente para isso, normal não está. Então, a prevenção vai muito da nossa observação, como, né, individualmente cada um, de olhar a sua pele, ver se tem alguma alteração, e de, em vendo algo diferente, procurar o dermatologista, né, o médico especialista, para o diagnóstico precoce, que neste caso há a possibilidade da cura. Exato. E, claro, ficar atento, procurar precocemente quando ele acontece, quando se desconfia de alguma coisa, mas o importante é trabalhar na prevenção também, né? Prevenção é fundamental. Quais seriam os fatores preventivos assim mais importantes? A gente sabe que existem 2 grandes fatores que são os causadores dos cânceres de pele, né? Genética, que a gente não muda, e radiação. A exposição solar exagerada ou muito intensa ao longo da vida é um fator fundamental para o surgimento de câncer de pele. Então, o uso de um protetor solar apropriado no dia a dia, na rotina do paciente, é fundamental. Tentar evitar exposições solares naqueles horários que todo mundo conhece, onde a incidência de ultravioleta é maior na superfície da Terra. Então, tente evitar a exposição solar depois das 9 e antes das 15, para que o dano celular seja menor pela radiação. E um conjunto de ações são protetivas, né? O uso de chapéu, óculos escuro, manga longa, isso tudo ajuda muito. Especialmente nas crianças, né? Que eu acho que é uma mensagem importante hoje. Aquela radiação na infância é a que vai levar ao dano celular ao longo do tempo, né? Para sempre, né? A pele não esquece. Como o Rafael falou e a Daniela, os fatores genéticos eles são intrínsecos. Agora, os externos, eles são modificáveis. Então, quando alguém pergunta, que eu já ouvi falar, o câncer de pele tem cura, o que eu posso fazer para prevenir? Tomar sol pode? Pode, né, doutor Rafael? Mas nesses horários e com a proteção adequada. Eu acho que a gente tem que ter bom senso como em todo o campo da vida, né? Nada de se privar. E se só o câncer de pele não é motivo, né? A gente pode dizer que as rugas, a perda de colágeno vem da radiação solar. Então tem mais um motivo aí para o pessoal cuidar. Gancho para puxar para o cuidado. Para o cuidado estético futuro, né? Eu acho que é importante deixar bem claro que, como o doutor Rafael falou, e a doutora Daniela, além do fator da proteção da pele, até da própria proteção do envelhecimento precoce pelo excesso de sol. Então, é protetor solar, é chapéu, né? São medidas preventivas. Ver o horário que você vai tomar o sol, se proteger. Não ir para a câmara de bronzeamento, né? Cada dia está mais comum. Isso eu vou fazer uma pergunta lá na frente, porque isso eu acho que é um fator importante, né? Então, a gente já viu que dá para prevenir. Isso aí. Depende de cada um de nós. Uma pergunta que eu já ouvi falar, amigos já perguntaram várias vezes: toda pinta deve ser retirada, doutor Rafael? Não, de forma alguma. De forma alguma. O que precisa é um monitoramento. Esse monitoramento faz-se no dia a dia, em casa também, não é? Não é algo falou, exclusivo, né? De consulta olhando, dermatológica, né? Observe-se. A mulher não palpa a mama para prevenir ou identificar cedo algum nódulo. É a mesma coisa um dos principais fatores de prevenção do câncer de mama é o autoexame. O autoexame dermatológico também existe. Certo. Se olhe quem você ama, quem mora com você, acompanhe áreas em que normalmente nós sozinhos não conseguimos examinar com frequência, como o dorso, por exemplo, o couro cabeludo. Olhe nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus pais. Algo mudando, algo lhe chamando a atenção, aí sim, consulte um dermatologista que ele vai saber lhe orientar se isso é importante ou se é algo completamente benigno que não precisa ser retirado. É aquela questão, na dúvida, sempre procure o profissional habilitado, né? E na dúvida é melhor a prevenção. E a prevenção a gente só faz indo precocemente ao médico para que se possa fazer o diagnóstico correto, né? E a terapêutica adequada.
E essas pessoas, eu acho, como o Rafael já colocou aqui muito bem, que tem muitas pintas, essas sim, elas precisam, né, pelo menos aí uma consulta a cada 6 meses, 1 ano, principalmente aqui na nossa região, a gente tem uma genética muito forte para melanoma, né? De câncer de pele. E as pessoas de pele muito clara que pegaram muito sol ao longo da vida. Né? Então, agricultores ou pessoas que trabalham em atividades externas, essas pessoas sim precisam consultas mais rotineiras, né? Talvez a grande maioria é isso que ele falou, vai se examinar, vai olhar e aproveita para quando ver qualquer coisa diferente. Aquele paciente de uma pele mais sensível, que já tomou aquele famoso sapecão do sol, de ficar eu já tomei algumas vezes. Nunca, né? Mas quando era mais criança. Isso que tem que ser evitado. É verdade. Porque é ali que há o dano celular que no futuro pode gerar um câncer de pele. Então, por isso que eu acho que vocês comentaram aqui agora há pouco, eu acho importante a gente deixar muito claro para as mamães e para os papais, né? Criança não é para ficar o tempo todo no sol, mesmo com o protetor solar. Eu queria que rapidamente você abordasse, porque eu achei estamos entrando em momento de férias, de praia, para que se olhe para as crianças também, que elas não têm muita noção do que é perigoso, do que não é, né? Acho que, como a gente comentava, né? Ninguém precisa se privar de viver. Sem excessos, óbvio, sem loucuras. Vá à praia, vá à piscina, curta com seu filho, isso é extremamente saudável, né? Evite excessos. Evite muito tempo exposto ao sol, evite ficar sem uma proteção, use chapéu, ponha uma manga na criança. Hoje há tecidos com proteção solar que ajudam muito na prevenção. Acho que é fundamental, né? A roupinha com proteção UV, né? Isso tem que ter. E protetores adequados também. Eu acho que a grande sacada é fazer a coisa com bom senso. Como tudo na vida, o bom senso sempre leva a um bom resultado. Não deixe de viver, mas não abuse, porque a pele não esquece, né? É verdade. É um copinho, né? Vai enchendo, uma hora transborda, é o câncer de pele. É isso aí. Eu acho que a gente tocou em pontos muito importantes que pode parecer simples, mas são fundamentais, né? Nada é simples. Em saúde, a prevenção é a melhor forma que a gente encontra de fazê-la de forma adequada. Agora, escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Que a gente encontra de fazê-la de forma adequada. Agora vou passar para um tema que é um tema assim que hoje está muito em voga, né? As pessoas vivem mais tempo, né? A longevidade, graças a Deus, tem aumentado. Com isso as pessoas envelhecem e também as pessoas procuram se manter mais em forma através, né, da alimentação, exercício físico e também da parte médica, dermatológica, que tem uma série de aparatos mais recentes que levam a uma proteção e a uma melhora no envelhecimento, né? Até podendo trazer um rejuvenescimento que todo mundo busca, né? A vida eterna não existe, mas existem medidas dentro do equilíbrio, como vocês falaram, que eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então eu pergunto, doutora Daniela, o que é dermatologia estética e quem está habilitado a fazê-la? Porque tem muita confusão, dermatologista. Para nós não, mas às vezes pode haver. Tem dermatologista, tem esteticista, tem outros profissionais. Então, o que é a dermatologia estética? E quem está habilitado a realizá-la? Então, a dermatologia é uma área da medicina. Então, para ser dermatologista, a pessoa tem que se formar primeiro médico e depois ela tem que passar por uma formação, né, com uma residência médica, um curso de especialização, e ao final disso ele vai ter que prestar uma prova de título de especialista, que é a prova que ele realmente está habilitado a exercer a dermatologia estética, né? Isso é um dermatologista estético. A gente tem N outros profissionais que trabalham com estética, sendo médicos, a gente tem profissionais não médicos que trabalham com estética, mas o dermatologista que eu costumo falar, que é quem desde o início começou e veio trabalhando com isso, né? Ele realmente tem essa formação extensa que hoje não menos do que 9 anos para ele chegar
nesse patamar. Quer dizer, é um longo tempo de formação para dar uma qualidade e uma segurança no atendimento, né? Além disso, ainda, depois ele ter feito toda a residência, ele ainda vai fazer N outros cursos para daí ele realmente ter uma experiência maior em fazer determinados procedimentos estéticos, né? A gente vê hoje que cursos de final de semana que a pessoa ajudou uma pessoa a fazer um preenchimento e aí estão fazendo isso torto e direito, que muitas vezes eu acho que coloca em risco, e por isso que eu estou comentando aqui, a população. Né? Nós, como trabalhamos nessa área há muitos anos e vemos isso no dia a dia, é cada dia mais frequente a gente ver complicações de procedimentos mal executados. Né? Quando eu comecei, eu sempre trabalhei muito com estética, eu via um caso ocasionalmente, a cada 2, 3 meses. Hoje eu vejo pelo menos um por dia quase. É um dado importante, né, Dani? Isso que eu acho interessante colocar também. Hoje em dia, em vários locais, se faz procedimentos que são invasivos, que não são... Tem seu risco, né? Tem seu risco, né? E, obviamente, a nossa agenda aumentou muito com relação ao tentar consertar problemas que surgem nesse tipo de procedimento. Eu acho que todo mundo tem seu lugar ao sol, obviamente, mas o paciente tem que ter aquele bom senso, novamente, de procurar algo seguro e que, caso ocorra algum problema, ali mesmo se resolva. Eu acho que hoje, assim, né, a gente nem consegue absorver toda a demanda que existe. Nós temos profissionais não médicos que nos auxiliam dentro do consultório, que executam determinadas coisas sob nossa supervisão. Eu acho que essa é a grande diferença. Hoje, né, se partiu de um ponto que não precisa ter mais ninguém supervisionando. É a mesma coisa que você chegasse num hospital para operar e viesse um outro profissional que não o médico para executar a cirurgia. Existe uma equipe multidisciplinar, essa equipe tem que trabalhar em conjunto, é essencial que ela trabalhe, mas existe alguém que está coordenando isso e essa pessoa tem que ter muita experiência, até porque a hora que tiver alguma complicação, essa pessoa tem que assumir a complicação. O importante é sempre ter o bom senso, né? Fazer o procedimento da forma correta, com profissionais habilitados, e com isso a segurança é maior para todos, né? Para o paciente e para o resultado final daquele procedimento do qual ele foi submetido. Uma questão que a gente também pergunta às vezes, porque as idades, estética é para pessoas mais velhas ou não, né? Existe uma idade mínima para realizar procedimentos estéticos, ou tem uma época mais adequada, ou isso não tem nenhuma relação? Eu acho que depende muito do que né? Eu acho que idade mínima, ela está muito relacionada à questão de compreensão do procedimento que vai ser executado. Sim, procedimentos de rejuvenescimento, com certeza absoluta, eu acho que ele tem que ter um mínimo, né? Mas existem algumas situações que são situações, por exemplo, que deformam um adolescente, que trazem a ele um desconforto tão grande que muitas vezes ele vai passar por um bullying, que ele não vive bem com aquilo, que ele pode sim corrigir num período mais precoce. Aí vai depender dele ter um grau de compreensão daquilo que vai ser feito, né, um poder de decisão junto com os familiares, mas sim, a gente pode começar mais cedo, né? E principalmente a prevenção hoje, a partir dos 20 e poucos anos, a gente já começa a trabalhar isso pensando a longo prazo e não deixando para corrigir só aquilo que já se instalou. Eu acho que o importante cada caso é um caso, né? Isso. Como a gente diz também, tem vários profissionais que trabalham com estética, médicos e não médicos. Cada um tem o seu espaço dentro do trabalho, mas o mais importante é que o paciente seja sempre o nosso foco principal, tanto no atendimento, no diagnóstico, como no resultado, né? Então aqui ninguém está discutindo uma questão de quem faz ou deixa de fazer. Só que o dermatologista estético, ele tem toda uma formação, pelo que a doutora Daniela falou, voltada a um longo tempo na experiência e no conhecimento, né? E no estudo, né? De trazer as melhores técnicas nesta área, né? Eu acho que essa questão que você colocou muito bem é muito relacionado a isso, né? Então, assim, hoje a gente veio, o Rafael também colocou muito bem aqui,
os procedimentos são invasivos. Então a gente vê problemas de necrose de nariz, infecções graves, né? Infecções que a pessoa às vezes tem que tomar antibiótico por lá 6 meses, 1 ano para tratar. Casos de que a gente precisa reconstruir toda uma face depois de um evento adverso como esse. Então, assim, não é só fazer um procedimentinho. Quando dá tudo certo é maravilhoso. O problema é quando a gente tem a complicação. É verdade. E aqui, o que a Dani prega muito também, óbvio, a gente pensa do mesmo jeito, é a individualização de cada caso. Cada caso é um caso. Né? Tem meninas de 20 que se beneficiariam de um procedimento X que faz sentido ela realizar. E pode ter meninas de 80 que o mesmo procedimento não caberia para ela, não faz sentido porque ela não precisa daquilo. Então, buscando naturalidade, sempre há algo que possa ser empregado e investido nesse tipo de tratamento estético, mas com segurança e bom senso, como a Dani sempre muito bem coloca. Acho que segurança, bom senso sempre leva a um bom resultado, né? Eu acho que gerenciar, né? Eu costumo usar muito essa palavra. Você tem que escolher uma pessoa, um médico que você confie, que vá gerenciar da melhor forma possível o seu envelhecimento. Assim como você escolhe um médico, às vezes, né, para ser seu médico de família e que aquela pessoa vai te acompanhar sempre, você também precisa para isso. Que essa pessoa vai dizer onde vale a pena você gastar o teu dinheiro, onde você não vale, né? O que você deve fazer que vale a pena, o que é enrolação, que não vai melhorar nada. Eu acho que o papel do médico é esse, né? Exato. Eu sempre olho também o relacionamento humano, todas as profissões da área da saúde, todas elas, a gente sempre tem uma relação com o psicológico, né, com a autoestima, né? E a questão estética hoje, ela tem uma relação no bem-estar também, não só físico, no estético, mas também no bem-estar psicológico da pessoa, né, na sua autoestima. Como é que vocês veem essa questão? Porque estética, cirurgia plástica é porque quer ficar bonito. Eu acho que não, acho que isso tenho certeza absoluta, isso traz para o paciente também um benefício da autoestima, né, do ponto de vista psicológico. O que vocês acham sobre essa questão? Sem sombra de dúvida, eu acredito nisso, né? A pessoa, ela se sente bem com ela mesma, ela traz, né, melhores quadros depressivos, melhor desempenho em trabalho, em relação à família. A gente já tem vários estudos mostrando isso, inclusive, né, que tanto na mulher, como ela tem um melhor relacionamento dentro, né, no ambiente familiar dela, no ambiente de trabalho, quando ela se sente bem consigo. O homem, em relação ao trabalho, também a gente já tem alguns estudos mostrando que o homem, muitas vezes, ele tendo feito procedimentos estéticos, ele tem uma chance até maior de, por exemplo, conseguir um emprego melhor, ele ser interpretado como uma pessoa que tenha, vamos dizer, uma capacidade maior, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, quando ela tá com uma aparência muito cansada, muito, entre aspas, desleixada, ela não passa uma imagem que seja adequada, tanto para ela mesma, quanto para as pessoas que a veem. Então, o procedimento estético, ele não é de jeito nenhum uma coisa somente para embelezamento. Ela tem muito mais a ver com o psíquico, com o bem-estar como um todo. Eu gosto de usar o termo tratamento estético, que eu acho que ele responde isso, Marco. É um tratamento. É um tratamento. Eu acho que essa frase eu nunca tinha ouvido e achei bem interessante. Eu acho que é um tratamento. É uma visão bem. Então, ele vai tratar a tua queixa estética, seja ela pontual ou não, mas vai te trazer outros benefícios. Tratamento estético é tratamento em busca da saúde plena, né? Bem-estar físico e mental. Se tu passas a te sentir melhor tendo um pequeno defeito tratado, tu vai te sentir melhor para todo o teu dia a dia, para todo o teu relacionamento, né? Óbvio, como já muito bem comentado, sem excessos, sem exageros, a coisa que mantenha a naturalidade e que seja feita de forma regular, constante, mas sem exageros, para que seja benéfico, né? E não vire um vício ao invés de trazer... que isso também está muito comum, né, Rafael? A gente vê, e eu acho que até entra na questão da pergunta que você fez de idade, né? A gente vê, às vezes, meninas de 18 anos fazendo harmonização facial, botando 10, 12 ampolas de preenchimento no rosto. Transformações, eu sou contra.
Tá? Então, assim, eu vou ser bem clara que eu sou bem contra. O que a gente Esse tem que tipo ter de coisa não dá. É o equilíbrio, né? Saber envelhecer também é uma necessidade para todos nós, né? Isso é algo que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, no nosso psicológico, né? Sabemos que um dia iremos envelhecer, e esse envelhecimento pode ser melhor ou não, de acordo com as nossas decisões, as nossas atitudes e as nossas prevenções. E assim como o Rafael falou, um tratamento estético, né? Que essa palavra é excelente. Para ele ser bem feito, as pessoas não precisam saber que você fez alguma coisa. Né? Bonito é você estar ali elegante, bem, e as pessoas percebem, nossa, ela está com uma cara descansada, o tempo não passa para ela. Mas não que você chegue no ambiente, sua boca chegue antes de você. É verdade. Agora, verdade. O papo está muito gostoso, mas já estamos indo para a parte final do nosso programa. Eu vou fazer algumas perguntas bem diretas assim, que a gente escuta no dia a dia, né? Eu posso espremer os cravos? Chocolate provoca acne? E aí, Rafael? É uma pergunta. Não esprema, por favor. Não esprema. Às vezes é mais difícil tratar marcas e cicatrizes oriundas disso do que tratar a lesão inicial. Eu acho que uma boa abordagem clínica, com alguma prescrição, uma rotina de skincare em casa, vai trazer o resultado sem que tu precises cutucar. É verdade. E limpeza de pele, né, que muitas vezes faz com profissionais em clínicas ou até esteticistas, muitas esteticistas fazem, né, é excelente. Excelente, né? Então, pessoal, espremer cravo não é uma boa coisa para se fazer, vamos usar o termo assim, porque pode trazer uma cicatriz, como o doutor Rafael. Nada, né, Marco? Porque às vezes nem é o que se pensa. Tem N pacientes que chegam no consultório que espremeram e reespremeram carcinomas. Por isso que é importante essas colocações aqui que nos alertam para essa questão. Os cremes. Eu posso rejuvenescer com o uso de creme, ou o uso de creme me traz uma qualidade de rejuvenescimento que eu espero? O creme, essencialmente, ele vai hidratar a pele, né? E com isso a gente consegue disfarçar, vamos dizer, as linhas finas, algumas coisas. Precisa usar creme? Precisa. A pele precisa ser hidratada. A gente tem antioxidantes, tem, né, o próprio protetor solar que traz um efeito maravilhoso em termos de prevenção do envelhecimento. Mas eles são preventivos. Eles não rejuvenescem depois que a gente já tem uma situação ali instalada. É importante essa colocação, porque até a gente vê muito isso, né? Não, eu vou usar creme porque eu não vou envelhecer. Então, o envelhecimento ele faz parte, e as medidas de prevenção elas são adotadas. O creme hidrata, e outras medidas, quando necessárias, serão tomadas mais à frente, né? De acordo com cada caso, né? E isso eu acho que é importante a gente falar, porque muitas vezes o paciente gasta muito com cremes, às vezes porque não tem uma orientação, é melhor às vezes ter uma orientação de um médico, o que vale a pena comprar, o que não vale. A gente tem cremes, às vezes são testados de bons laboratórios, que são muito mais baratos do que outros, às vezes o pessoal compra fora, até vai para fora, compra tal, e gasta, né? E que poderia fazer determinados outros procedimentos preventivos que ele teria muito melhor resultado, não jogaria o dinheiro no lixo. A hidratação da pele é importante, o creme tem sua função, mas a pessoa tem que ter aquele equilíbrio de mágica, sempre, né? Não faz mágica. Nada faz mágica, né? Celulite tem cura? Infelizmente não tem. A celulite é um processo inflamatório do panículo adiposo, e que a gente tem inflamação, fibrose, né, acúmulo de líquido naquela região. Então faz parte de uma situação crônica. Geralmente isso está mais relacionado quanto mais aumento de peso, genética, né, alimentação, N fatores. E a gente consegue tratar e melhorar. Muitas vezes a pessoa consegue controlar bem isso, mas é uma coisa que ela vai ter que tratar por toda a vida, se tiver. E não usem creme porque não funciona. A celulite é um processo que, em instalado, você pode ir controlando, mas... Isso. Não, só porque isso eu já ouvi muito, e já me perguntaram como ginecologista, e eu muitas vezes não... Né, então... Mas a gente trata e melhora bastante, porque hoje ela está muito relacionada, por exemplo, a mulher ela começa a ter uma celulite diferente à medida que ela envelhece, com flacidez. Então se você procurar preventivamente o tratamento, você terá um melhor resultado, é isso? O não ter cura, como em outras dermatoses, não quer dizer que não deva ser tratado, né? Exato.
porque senão a evolução, óbvio, não é a desejada, né? Se quando tratar, não abordada. Exato, perfeito. E aí uma pergunta, não, eu não vou mexer numa pinta porque isso pode virar um câncer. Isso eu já escutei muitas vezes, isso é clássico, né? Doutor Rafael, o que o senhor acha disso? É mais uma baita lenda urbana na dermatologia, mito, né? Na verdade, claro, esses casos aconteceram, né? Realmente, óbvio. Quem traz esse tipo de notícia porque viu isso acontecer. Mas o que acontece é que o time não foi o certo, né? Aquela pinta em que se mexeu e depois houve o problema é porque já se mexeu muito tarde, né? Exato. Muito tarde. Infelizmente, era um melanoma ou um outro câncer que já tinha uma evolução importante e que já não haveria mais chance de cura. Certo. Provavelmente a pessoa morreria mexendo ou não mexendo, né? Então... Já estava ali instalado o câncer. Exato. Neste caso. Bom, doutora Daniela, doutor Rafael, obrigado pela presença. Estamos chegando ao fim de mais um Papo de Saúde da PAN. A gente tenta esclarecer a quem nos assiste e ouve no sentido de levar informação, sempre respeitando a todos os profissionais que atuam na área de saúde. Perfeito. Como vocês colocaram muito bem, cada um tem seu espaço, mas eu acho que câncer de pele, esses avanços na questão da dermatologia estética, né, são questões que estão presentes no nosso dia a dia, e a nossa intenção sempre foi trazer informação. Através da informação, cada um toma as decisões que acham melhores, e acho que é importante essa colocação que foi colocada aqui da prudência, né, e do equilíbrio sempre na busca dessas questões, né, relacionadas ao nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico também tem que estar bem no nosso corpo mental, né? É um conjunto, né? Perfeito. Então eu deixo para vocês as considerações finais, agradecendo mais uma vez a presença e lembrando do Dezembro Laranja, né? Teve uma ação agora aqui na prefeitura muito bacana, né? O Dezembro Laranja é uma campanha que acontece no país inteiro, né? Em várias cidades ao mesmo tempo, no mesmo dia. Aqui em Blumenau houve atendimentos de médicos voluntários no sábado, onde atendeu-se mais de 100 pessoas e cerca de 30%, pasmem, cerca de 30% eram lesões que precisavam de intervenção, no mínimo diagnóstica. Então está dentro daquele parâmetro, 27 a 30 que... exatamente. A importância de uma ação preventiva, né? Houve melanomas operados e salvos naquele mesmo dia. Poxa vida, que bacana. Eu acho que a prevenção, a gente que atua na medicina há muito tempo, como vocês, né? A prevenção é a melhor forma de se fazer saúde. E eu acho que, como o Rafael falou, né? Quando a gente encontra um melanoma e a gente consegue encontrar isso num momento muito precoce, às vezes num paciente jovem, tem toda uma vida pela frente, você consegue salvar a vida da pessoa. Isso traz uma satisfação interna, né? Esse é o foco, muito, né? Bacana para o médico, que o médico nasceu para salvar vidas, né? E para aliviar sempre que possível, né? E apoiar sempre o nosso paciente. Então eu quis tocar no Dezembro Laranja porque eu sei do número de pessoas que passaram pela policlínica, e com esse dado que tu me colocou agora, puxa vida, atingiu o objetivo em 100% daquilo que se quer, né? Que é precocemente pegar uma lesão. Se salvarmos uma vida, né? Já tá bom. Já valeu a pena, né? Então, obrigado pela presença. Deixo agora as despedidas finais de vocês. Agradecendo mais uma vez. Eu queria só agradecer novamente, Marco, e parabenizar pela ideia, pela atitude. Informação de qualidade hoje é muitíssimo importante, né? Porque há muita disponível, nem todas de qualidade. Tenho certeza que o que tu trazes aqui é sempre algo muito bem peneirado, muito bem pensado, para que quem tem acesso possa confiar e alertar para algum problema ou alguma conduta. Então, parabéns pelo espaço e pelo trabalho. Daniela? Eu quero deixar uma mensagem, além de parabenizar, como o Rafael já falou brilhantemente, deixar uma mensagem para as pessoas cuidarem com o que elas consomem na internet. Né? Nem tudo que a gente vê no Instagram é verdade, né? Então, escolham bem, procurem, né, a informação realmente de fontes extremamente confiáveis, que vocês sabem que realmente podem confiar, que eu acho que a gente consegue assim, né, tanto ter um tratamento de pele adequado como um tratamento estético. Isso fica porque hoje a mulherada vive no Instagram lá, pesquisando tudo que existe, né? E às vezes, muitas vezes, cai em contos do vigário.
Bom, agradecendo a presença de vocês dois mais uma vez, agradecendo a você que nos acompanhou, mais uma vez a sua presença, vocês podendo compartilhar as nossas entrevistas, essa informação ela acaba se espalhando, e essa é a nossa intenção, informar com qualidade, pensando sempre que saúde é algo importante e é algo que nós temos que ter e preservar. E para isso a informação e a prevenção ela é fundamental. Obrigado a todos e até um próximo Papo de Saúde na PAN.